Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre as tarifas lá dos Estados Unidos para carne, café e alguns outros produtos aqui do Brasil, tá? Vamos entender essa história porque ficou muito engraçada a coisa, né? Primeiro, os petistas comemoraram, não porque acabou totalmente, o Trump tirou todas as tarifas do Brasil e não sei o que lá, então, viu, tá vendo? O Eduardo Bolsonaro já era, o Bolsonaro já era, o Trump agora ama o Lula e baixou todas as tarifas para o Brasil e não sei o que lá. Aí depois eles mudaram um pouquinho a narrativa. Não, 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 foi uma redução pequena, reduziu 10%, mas já, já reduziu alguma coisa. Já diminuiu um pouquinho as nossas tarifas. E aí no final do dia, eles já estavam percebendo, no final da noite, né, já estavam percebendo o que eu falei logo de cara. Não, isso é uma bomba para o Brasil, está piorando a situação para o Brasil. Porque na verdade o que eles reduziram foi aquela tarifa recíproca do início do ano, que o Brasil tinha sido beneficiado por ela. Então outros países agora vão pagar menos imposto do que o Brasil para exportar para os Estados Unidos, muito menos imposto que o Brasil para exportar para os Estados Unidos, e vão ferrar com a economia brasileira, com os exportadores brasileiros lá para os Estados Unidos, né? Ou seja, é muito engraçado. Começou o pessoal comemorando muito, aí depois mudaram o discurso. Não, mas pelo menos avançamos alguma coisa, melhorou alguma coisa. Até chegar, ih, caramba, piorou na verdade, a situação toda piorou. E aqui eu vou falar para vocês nesse vídeo que tem mais um passo. Piorou e ficou mais difícil para o Brasil, ainda vai piorar mais ainda aqui, deixa eu explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por anarco-empresário B-52 nuclear do Trump sobrevoando Caracas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem, assim que saiu essa questão do tarifaço, eu fiz a coisa correta, eu peguei a declaração do Trump para ler o que estava escrito lá. Eu li a declaração do Trump e estava muito claro o que estava escrito ali, não tinha nenhuma dúvida, né? Então eu fiz o vídeo de ontem falando, olha só, na verdade foi pior para o Brasil, não foi bom para o Brasil não, foi ruim. Eu fiz esse meu vídeo, saiu acho que 8h15 da noite, foi público esse meu vídeo sobre as tarifas, né? E aí, quando eu acabei de publicar meu vídeo, eu entrei no Twitter, aí eu vi assim, caramba, o que o pessoal tá comemorando? Um monte de gente comemorando a tarifa, como se fosse uma coisa boa, né? Não porque os Estados Unidos baixou tudo, não foi para zero, isentou totalmente a carne e o café, viu, tá vendo, Eduardo Bolsonaro não conseguiu nada, e não sei o que lá, e viva o Lula, a química, a petroquímica, a química nuclear, né, o pessoal comemorando pra caramba. Eu falei, não, esse pessoal entendeu alguma coisa errada, né? Porque eu fui lá, eu li o artigo, né? O artigo estava muito claro, né? Aí eu até fiz essa publicação aqui, eu não entendi o que o pessoal está comemorando. O Trump reduziu as tarifas da ordem executiva 14257, que é aquela de abril, as tarifas recíprocas, do dia da libertação, sei lá como é que ele chamou o negócio lá, né? Que eram tarifas do mundo todo. E não mudou nada na OE 14363, que é de julho, que é do Brasil especificamente, que botou 40% a mais no Brasil especificamente, né? Então, ou seja, não tem nada para comemorar nessa. Tinha gente falando que acabou a tarifa para carne no Brasil, que mentira, né? Não acabou, né? Reduziu de 50 para 40 no Brasil, mas o pior não é isso. O pior é que reduziu mais nos outros países, porque lembra, no dia da libertação, na ordem executiva de abril, aqui as tarifas eram maiores do que 10% para a maior parte dos países. Alguns poucos países, como o Brasil, receberam só 10%. Então, por exemplo, se você é um produtor de carne na Bósnia e na Herzegovina, você pagava 30% para exportar para os Estados Unidos a sua carne. Caro, né? O Brasil pagava 50% agora. Agora o Brasil paga 40%, você paga zero. Repara como é que você teve mais vantagem que o Brasil. Agora você pode exportar muito melhor para o Brasil aquilo ali. Né? Teve alguns outros aqui não tem nenhum exemplo nesse pedacinho da lista aqui, mas teve gente que... O Vietnã estava com 46% de tarifa. E o Vietnã exporta café e carne. O Vietnã vai ferrar o Brasil, porque agora a tarifa para o Brasil está mais cara do que do Vietnã. Antes era quase a mesma coisa, era 49 para o Vietnã, 50 para o Brasil. Agora o Vietnã é 0, o Brasil é 40. Ficou pior, cara. Muito mais difícil o Brasil conseguir exportar para os Estados Unidos, né? Abriu uma série de outros mercados para exportação lá dos Estados Unidos. Aí, ou seja, o primeiro golpe do pessoal foi isso daqui, ó. Estados Unidos confirma ao governo que a tarifa de 40% sobre produtos brasileiros está mantida. Essa parte 40%, que foi a ordem executiva 14363 de julho, né? Acho que na verdade foi editada em agosto. O Trump comunicou ela no final de julho e editou ela em agosto, né? Mas
essa ordem executiva dele é aquela ordem que ele fala explicitamente sobre Bolsonaro, sobre a questão da censura nas redes sociais, sobre esses problemas e ainda institui ainda a investigação da seção 301 que está vindo por aí, né? Então, ou seja, essa não mudou nada. O questionamento do Trump com relação ao Bolsonaro não mudou nada. As negociações do governo brasileiro não andaram bolota, continuam paradas do mesmo jeito, né? De novo, mas aí o pessoal começou a falar assim, não, beleza, mas caiu um pouquinho, tá vendo? O Lula já conseguiu cair um pouquinho a coisa. E aí que eu expliquei que não é bem assim, né? Você tem aqui, ó, por quê? Porque caiu mais nos outros países. O Brasil caiu só 10%. Os outros países todos caíram mais do que 10%, porque o Brasil foi beneficiado nessa primeira ordem, nesse primeiro dia da libertação lá. Então, nos outros países, como caiu mais do que 10%, a gente piorou, na verdade, a situação, né? E a ponto que o Demetrio Magnoli chegou a falar sobre isso aqui, ó. A narrativa foi para o espaço. Quer ver ele falando aqui, ó? Deixa eu explicar, porque o decreto é simples. Não é que exige uma exegese de especialistas e linguistas. Celso Amorim, Carlos Fávaro, recuem das celebrações, assobiem, olhem para outro lado e finjam que não falaram nada. Outros ministros apaguem as suas celebrações em redes sociais, porque não há nada a celebrar. Isso não foi para o Brasil. E o Brasil é mais prejudicado do que favorecido com esse decreto. Eu explico. Se retirou a tarifa recíproca de 10% para todos os países para esses produtos. Como o Brasil foi taxado em 50%, esses produtos brasileiros continuam a ser taxados em 40%, enquanto os outros países, esses produtos, passam a não ter taxa alfandegária nenhuma. É o que o cara falou. O meu vídeo não foi nenhum exercício de adivinhação. É só ler o que estava escrito no negócio do Trump. Ele é só ler o decreto do Trump lá, a ordem executiva dele. Estava óbvio que era isso, né? E ficou o pessoal se iludindo, achando que não, comemorando, não sei o que lá. Mas ele ainda falou uma coisa errada, porque ele disse que a tarifa era de 10% para todo mundo e foi reduzida. Não era de 10% para todo mundo, não. Era 10% para o Brasil. O Brasil foi um dos beneficiados, que tinha a menor tarifa recíproca. Para os outros países era mais de 10%, o que significa que, como eu mostrei nessa coisa aqui, caiu mais para os outros países do que caiu para o Brasil. Na Algéria caiu de 30% para 0%, perdeu 30 pontos percentuais a menos. O Brasil caiu só 10%. Ficamos em desvantagem. Na hora de... É verdade que a gente ganhou vantagem em relação ao produtor de café nos Estados Unidos. Mas isso é ridículo, porque é muito pouco café que é produzido nos Estados Unidos. A gente ganhou vantagem em relação ao produtor de carne americano. Mas, de novo, também é muito pouca coisa a produção de carne, o excesso de produção de carne americano. Então, ou seja, não ajuda a gente com os produtores de lá. Agora, com os outros países, a gente se fudeu completamente. Ficamos mais caros que os outros países todos, né? Bangladesh de 20% caiu para zero, tá vendo? A maior parte dos países era acima de 10% e caiu para zero. O nosso caiu só 10%, ou seja, a gente piorou a situação, né? E, de fato, o pessoal coloca aqui, a situação piorou após mudança de tarifa, dizem produtores de café. Olha que coisa, né? Era óbvio isso, não tem que pensar para chegar a essa conclusão, era evidente que é isso, né? Aqui, o diretor da Secafé diz que concorrentes agora têm tarifa menor, já que a redução do Brasil foi de 10%, mas sobretaxa de 40% ainda está em vigor, né? Outros países tinham alíquotas muito maiores do que 10%, caíram para zero. Então eles têm uma vantagem muito maior agora, né? Então aqui, ó, isso é a notícia é ruim. Agora o pessoal já está se tocando disso. É lógico que a máquina de propaganda do PT vai continuar dizendo que não, que foi uma maravilha, que foi o Lula, que foi a química, que foi a petroquímica, que foi não sei o que lá. Mas não tem jeito, cara, é óbvio isso, né? É evidente que é uma coisa ruim que aconteceu, né? E muito de propósito, né? O que eu imagino que aconteceu nas reuniões lá do Mauro Vieira, né? O Trump falou, não, a gente tá pensando mesmo em tomar medidas para reduzir a tarifa de café, né? E o Mauro Vieira, não, então ele vai reduzir de graça, sem cobrar nada da gente, sem a gente precisar entregar nada para eles e coisa e tal, porque eles estão querendo reduzir o café e coisa e tal. Só que aí o Trump foi lá e reduziu para todo mundo mais do que reduziu para o Brasil. Ou seja, fudeu o Brasil no final das contas, né? O pessoal continua esperando que sejam resolvidos os pontos levantados na ordem executiva 14363, que é acabar com um processo ridículo contra o Bolsonaro e acabar com a censura às redes sociais, evidentemente, né?
Então o pessoal está dizendo aqui que a cada dia que passa é impactante, porque o consumo lá continua. Outros cafés de outras origens estão ocupando o espaço dos cafés brasileiros com outras qualidades. A indústria já está se adaptando, o consumidor americano está se adaptando. A cada dia que passa fica mais difícil para a gente reconquistar o mercado americano. É o que eu falo para vocês, isso é uma corrida quanto tempo? O Brasil está nesse negócio, não, que não podemos mexer no processo do Bolsonaro, por mais que todo mundo saiba que não tem processo jurídico nenhum, é perseguição política pura que tem ali, não tem nada de jurídico naquele processo do Bolsonaro. E, no entanto, eles insistem nessa história de que não podemos, enquanto isso vai ferrar os produtores de café brasileiro, não tem jeito, né? E carne também, né? A ponto que até o Geraldo Alckmin, ele deu uma coletiva agora cedo, falando aqui, ó, há pouco o Geraldo Alckmin confirmou que as mudanças no tarifato do governo Trump prejudicam o café brasileiro. E prejudicaram a carne também, tá? A carne não prejudicou tanto porque ela já estava prejudicada, porque a Argentina já tinha fechado um acordo com os Estados Unidos, a Argentina é grande produtora de carne, a Austrália, que é outra grande produtora de carne, também já fechou acordo com o governo americano, então as duas já estavam com 0%. Então, assim, a gente continua fudido, mas a gente está tão fudido quanto estava antes na carne, entendeu? No café que a gente está mais fudido agora, entendeu? Aqui, ó, o Vietnã, um dos principais concorrentes do Brasil no setor, teve a tarifa reduzida de 20% para 0%, enquanto o Brasil caiu só 10%. É o que eu falei. É pior do que dizer que diminuiu a tarifa recíproca de 10%. Diminuiu as tarifas recíprocas para todos os países que eram maiores do que 10%. O Brasil tinha sido beneficiado nessa tarifa inicial, né? Então já está todo mundo agora sabendo que foi ruim para o Brasil. Espero que o pessoal... de novo, é lógico que os propagandistas vão continuar fazendo propaganda, mas todo mundo já está vendo que foi ruim o que aconteceu ontem para o Brasil em termos de tarifa, né? Mas tem notícia pior. Tem notícia pior. Aqui, ó. Trump afirma que não vê espaço para novas reduções tarifárias. A declaração foi realizada ontem durante o voo após o presidente eliminar tarifas recíprocas sobre o Brasil. Os produtos brasileiros ainda seguem com sobretaxa de 40%. Ele reduziu as tarifas recíprocas não sobre o Brasil, sobre todos os países do mundo, inclusive o Brasil. E o Brasil foi um dos que teve menor a redução, né? Reduziu só 10%. Outros países tiveram redução maior, mas beleza. Os produtos brasileiros seguem com sobretaxa de 40%, e ele falou que não tem espaço para mais redução, não tem não. Do jeito que está aqui, está tranquilo, coisa e tal. Ou seja, a química, a petroquímica, a química nuclear, sei lá mais o que o Lula viu com o Trump, não tem nada não. Aqui, ó, e aqui a Veja manda aqui, ó, fala de Trump após redução de tarifas, acende o alerta para o governo Lula. Eles cortaram a 10% da alíquota para café e outros itens, mas produtos do Brasil seguem alvo de 40%, ao mesmo tempo que cortaram mais de 10% dos outros países todos que tinham dessa tarifa recíproca, né? Ou seja, e o Trump falou, não tem mais o que fazer não, tá beleza. Eu não acho que será necessário reduzir mais nada. Nós acabamos de fazer um pequeno recuo com alguns produtos, como café, por exemplo. O preço dos cafés está um pouco alto, mas está em baixos muito em breve. E pronto, acabou, não vai ter mudança mais. Ou seja, a negociação ficou mais difícil para o Brasil agora, porque os Estados Unidos não está mais pressionado com a inflação lá, agora que resolveu dessa forma. E o próprio Alckmin também falou na entrevista dele hoje cedo, não tem nada marcado, diz ele, sobre ida a Washington junto com Haddad e Mauro Vieira. Eles estão tentando de novo marcar uma reunião para conversar de novo, para talvez marcar a próxima reunião e de repente conversar sobre mais uma reunião, sobre qual a reunião que vai ser a reunião e não sei o que lá, mas não tem nada marcado. Ou seja, o pessoal começou com uma fake news enorme, totalmente animada. Aí foi caindo, já chegaram à conclusão que foi ruim. Eu cheguei à conclusão direta. É só ler o artigo, pô, é só ler a declaração do Trump lá, né? Agora tem outra fake news aqui também. O pessoal aqui, ó. Inflação e risco de perder eleições é que levaram Trump a reduzir o tarifaço, né? O presidente dos Estados Unidos teve derrota em recentes eleições na cidade de Nova York, em algumas cidades, e eleitores apontaram alta de preço como fator para desaprovar a atuação da Casa Branca. Isso aqui é mentira. O Trump sabia que não tinha como ganhar em Nova York. O candidato dele, que era o Curtis Sliwa, não tinha nenhuma chance. Infelizmente, Nova York é uma cidade extremamente progressista, todo mundo sabia que ia perder, né? Que os democratas iriam ganhar. Havia alguma expectativa de que talvez pudesse levar alguma coisa em Nova Jersey, mas mesmo isso era assim, muito uma hipótese, muito remota. Acabou que os republicanos perderam, mas perderam o que era esperado que já fossem perder mesmo. Essas eleições, o pessoal esquerdista aqui no Brasil está comemorando, está vendo? Ela prova que o Trump está mal, que os democratas estão crescendo, e eu não vejo isso não, pô. Foram eleições em estados democratas, em estados fortemente democratas, isso era esperado que ele perdesse a eleição, não teve nada de novo
nisso daí, né? Ao passo que, se você vê as projeções para a eleição do ano que vem, continuam dando os republicanos mantendo o Senado firmemente e com chance ainda de manter a Câmara. A Câmara está em jogo ainda, tá? Pode ser que os republicanos percam a Câmara dos Deputados na eleição midterm do ano que vem. Mas por enquanto ainda está em jogo, o que é muito bom, porque tipicamente a midterm costuma ser ruim para o partido que está no poder lá nos Estados Unidos, né? Então não teve nada a ver. A inflação, sim, ele reduziu exatamente porque ele falou que estava aumentando o preço do café e coisa e tal, ele deixou claro isso. O Brasil tinha essa oportunidade de oferecer isso para o Trump. Não, a gente vai resolver o negócio do Bolsonaro aqui, vai resolver o negócio das fake news e pronto, aí baixa o café, resolve o problema rapidinho, né? Não quiseram, ficaram com essa punhetação de mosquito aí que eles inventaram, esse negócio de, né, discutir o sexo dos anjos aí, não sei o que lá, e não chegaram a lugar nenhum, e pronto, né, tomaram no rabo aqui o pessoal aqui no Brasil, né, parabéns quem fez o L, você produtor de café ó, que fez o L, parabéns, o JBS, o pessoal que fez o L, tá, se ferraram, e é só o que se espera disso mesmo, né. Enfim, tá muito engraçada essa história, o ciclo, né, o ciclo do otimismo da esquerda, começou todo mundo otimista, conseguimos, e já tá todo mundo triste agora. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.